Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. EQIN11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui pra gente, você conhece esse fundo? Você tem esse fundo? Você teria esse fundo? Você sabe detalhes desse fundo? Eu vou tentar trazer o máximo de detalhes a respeito desse fundo aqui nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 792 inscritos e almejamos alcançar 1000 inscritos até o final do ano. Acredito que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Tem um inscrito que disse que o canal vai chegar a 1000 inscritos até o final de setembro. Ele começou essa brincadeira aí. Então, quando que vocês acham que vai chegar aos 1000 inscritos? Eu acredito que vai chegar entre os dias 5, 10, no máximo dia 15 de setembro. Essa sugestão de vídeo foi o Wilbert Dallas aí, um inscrito ativo do canal, que pediu para eu falar sobre esses 3 fundos. Inclusive, são os 3 últimos vídeos aqui do canal. Trago agora o EQN11, que foi uma sugestão dele. Esse aqui eu nunca tinha falado. E vou tentar trazer todos os detalhes a respeito desse fundo. Vamos à frente, então. Esse fundo é do setor de recebíveis imobiliários. Esse fundo ele tem algumas particularidades, tá? Ele mudou de nome, ele mudou a base da sua cota. Então é um fundo do setor de recebíveis, foi lançado em 2003, é um fundo bem antigo no mercado, pouco conhecido, mas bem antigo. Quando ele foi lançado na base de 1000. Então antigamente, muitos fundos eram lançados na base de R$1000. Tá? Ele é da NCH agora, ele mesclou com 2 gestoras atualmente. Ele é de títulos e valores imobiliários e ele tem uma baixa liquidez diária de apenas 349 mil. Para pequenos investidores, isso é irrisório. Agora, se você tiver uma posição aí e precisar movimentar em torno de 60, 70, 80 mil, você já vai enfrentar dificuldades para entrar e sair desse fundo. Esse fundo tem uma nota alta lá, de 5, nota máxima, até agora é o primeiro fundo que eu vejo com nota máxima, não tem representação no IFIX e conta com apenas 1.440.000 cotas. É um fundo que está sendo negociado com um pequeno desconto, um desconto de 3%, ou seja, está sendo negociado a um PVP de 0,97. O que isso significa? Significa que o fundo possui um patrimônio de 135 milhões e o mercado está aceitando pagar 131 milhões. Ou seja, é como se você tivesse a possibilidade de comprar uma nota de R$100 por R$97. As cotas, então, valem 93 e o mercado está aceitando pagar 91. Tendo o mês 7 como referência, esse fundo conta com 6.710 cotistas. Como a gente viu, o fundo foi lançado na base de R$1.000, e era comum para a época, não é algo tão atípico assim. Em 2020, ele faz uma conversão de cotas, passa para a base 100, e de lá para cá, como é um fundo com baixíssima liquidez, você não observa oscilação nas suas cotas, Zero oscilação. Agora, com essas cotas de R$100, o fundo crescendo mais, passando a ter mais negociação, aí ele passa a ter oscilação aí. Por isso que você não vê movimentação nesse fundo. Ele passou por uma subscrição recentemente, no início do ano, e veio captar 60 milhões. É um fundo que está buscando agora mostrar serviço, crescer. Bem, essa subscrição aconteceu no início do ano. Aqui a gente observa que ele é um fundo até intermediário nas suas entregas. Tem oscilações, não é sempre o mesmo, mas a gente observa o seguinte, é um fundo que já entregou R$1 no ano passado, só que depois olha para quanto caiu. Caiu para 30 centavos, 50 centavos, passou a entregar R$1,20, R$1, R$1,20, aí caiu para 70, 90 centavos, caiu para 60, 90, 80, 80. Então ele se mantém mais ou menos entre 80 centavos e R$1. O que isso vem representando? Desde 1%, 30, 0,58, 1,29, 0,70. Ou seja, essa última entrega do fundo, que representou 86 centavos, isso representa 0,95. E o fundo vem com incríveis 11,34 acumulado. É um excelente yield acumulado aí, tá? A gente vai ver dentro do relatório gerencial a minha opinião a respeito do risco do fundo e tal, mas tem muitos fundos piores aí que acredito que as pessoas dão um conceito melhor que esse. Esse é um fundo intermediário para mim, não é dos melhores, mas também não é dos piores. Vamos à frente. Aqui a gente vai ver o comentário do gestor explicando a respeito de uma questão macro. Eu só vou ler essa primeira parte. Essa segunda ele vem falar a respeito de questões de GPM e afins. Se você quiser ver isso com cuidado, com carinho, você pausa o vídeo e lê com atenção. Ele só vem mostrar o seguinte aqui, eu vou ler a parte lá de cima com detalhes. Aqui ele fala que ele trocou um CDI, o MUD,
Ele trocou de IGPM para IPCA, por quê? O IGPM está descontrolado e as pessoas não estão conseguindo pagar. Então, ele aumentou a taxa do IGPM, que era 9,5%, ele aumentou para IPCA mais 10%. Então, ele conseguiu aumentar um pouco e, além disso, teve uma correção de 20% no saldo devedor. Então, além dele aumentar o saldo devedor, ele também fez um pequeno ajuste aqui para compensar essa troca aí. De que adianta você ter um CRI com altíssimo taxa e a pessoa não der conta de pagar? Então, é melhor renegociar mesmo. Enfim, vamos ler essa parte inicial aqui que é interessante. Os CRIs existentes da carteira atual apresentam uma taxa de remuneração ponderada equivalente à inflação, ou seja, 85% IPCA, 15% IGPM. Então ele tem uma taxa média de inflação mais 9,7%. Então esse cupom é uma receita mensal de 0,78 ao mês, a qual é crescida ainda da inflação. Então é 0,78 mais inflação. E isso aqui a gente vai ver com mais detalhe lá dentro do relatório gerencial. Aqui ele observa, ele falando um pouco do histórico do fundo, o que aconteceu. E aqui a gente observa o seguinte, ó. No ano passado, ele fez a sua segunda emissão de cotas. Depois, em fevereiro, ele fez a sua terceira emissão. E agora, em julho de 2021, esse fundo se chamava NCHB11. Os cotistas autorizaram a cogestão entre o fundo NCH, que é atual, e a EQI. Eles se uniram, bem como a troca do nome. Agora o nome do fundo passou a se chamar EQIN11. Vamos à frente. Aqui a gente observa os seus pagamentos. Acho que seria mais interessante o fundo trazer o total que ele captou, ele não traz. Então sim, eu fiz os cálculos aqui e o que ele captou de recursos nesse primeiro, em julho, por exemplo, ele captou 1.400.000, mais ou menos. Teve como despesa 157 mil. Então, isso representa mais ou menos, isso vai representar uns 12 a 13%. Em vista do que a gente vem trazendo aqui, é totalmente aceitável essa taxa de despesas aqui. Já trouxe fundos aqui que tem 15, 17, mais de 20% do que ele receita. Então, menos mal. Então, ele teve mais ou menos 1.400.000. Desconta esse aqui de 157 mil, ele teve como resultado de 1.243.000. Esse é o que ele teve como resultado. E aí isso representa 0,86 centavos de cota, de rendimento, de dividendo, de 0,93%. O que seria interessante? Ele falar se ele entregou tudo ou não, se está fazendo reservas ou não, quanto tem de reserva acumulada ou não, trazer com mais detalhe essas despesas. Mas, né, não tem todos esses detalhes. Enfim, esses 1.400.000 veio de CRIs, ó, 740, mais correção monetária também dos CRIs. Não teve ganho não recorrente, ou seja, compra e venda de ativos aí, de FIIs ou tal. E ganhou mais 65 mil, que é dinheiro que provavelmente está em caixa aí, tá? Vamos à frente. Como que compõe as receitas, ó? Então, de onde que vem as receitas? Correção monetária, caixa, juros e ganhos não recorrentes. Então a gente observa o seguinte, que a boa parte das receitas vem oscilando aqui em correção monetária. E juros também. Ou seja, essas duas composições aqui é que vem da parte dos CRIs. Ele vai ter aqui também, volta e meia ele tem ganhos não recorrentes. Provavelmente é tradeando, CRIs ou os seus CRIs que ele tem em carteira. E se nota que o caixa compõe sempre uma pequena parcela aí do que o fundo receita aí. Além disso, os setores nos quais esse fundo investe. A gente consegue observar a evolução do fundo. Então, esse fundo, ele investia somente em loteamento lá em agosto de 2020 e ele veio aumentando o seu portfólio. Então, atualmente, ele diminuiu bastante a sua exposição ao loteamento. Já começou a ter antecipação de aluguel, já começou a ter uma pequena parcela em caixa aqui que tem, né? Multipropriedade, corporativo, residencial. Então você vê uma expansão no que o fundo está investindo. Isso é um ponto muito positivo, na minha opinião. A gente vê a evolução também do número de cotistas. Desde que ele mudou a sua base de R$1.000, você já observa um crescimento dos cotistas, apesar que ainda está um pouco tímido. Acredito que se esse fundo muda para a base 10 aí, as suas cotas, ele já aumentaria expressivamente a liquidez e também os seus cotistas. Aqui a gente já vê, e vai ser o meu primeiro ponto negativo a respeito do fundo, a gente vai ver a composição da carteira. Ele é um fundo pequeno ainda, de poucos milhões, em vista do mercado, que já é bilionário. E aí esses dois CRIs aqui são mais críticos, além desses outros dois.
Abaixo de 10% é totalmente aceitável. Então, esses 4 primeiros CRIs precisam estar de olho neles, porque eles sozinhos vão representar aí, ó, algo em torno de quase 50% do patrimônio do fundo. Ó, 10, 20, 31, 46%, mais ou menos 46% do patrimônio somente nesses 4 CRIs. A gente observa que deles, somente esse aqui, ó, Cidade Universitária, apresenta um pouco de inadimplência. A inadimplência total da carteira está girando em torno de 1%, está controlado, muito bom. O LTV médio da carteira é 48%, então isso é muito positivo. O que vem a ser LTV? Low to value, é a garantia. Então, por exemplo, ó, 68, aqui significa que a cada R$ 68 de dívida, o fundo vai ter 100 de garantias, então é um LTV perigoso. Ao passo que a gente vê esse aqui, ó, que a cada R$ 21 de dívida, o fundo tem 100 de garantia. Então é algo com mais garantias, entende? Não é tão simples assim a ser analisado, mas já dá para ter uma noção. O duration médio da carteira é, em média, 3,2 anos, também totalmente aceitável, até 3,5 é o mais saudável. Se tiver um duration muito longo, isso pode causar mais riscos aí ao fundo. Então, excelente. Vamos à frente aqui. O que a gente observa? O fundo está bem exposto ao IPCA, tem uma pequena parcela IGPM, tem 16% em caixa. O quanto antes ele alocar esse caixa aí, ele consegue performar melhor. Outro ponto que diminui um pouco aquele risco que a gente viu lá na tabela anterior é o seguinte: ele só tem cota seniors, que são 14%, e o resto é cota única, o que traz um pouco mais de segurança. Porque as únicas e as seniors, em tese, são as mais seguras. Aí a gente vai ter as mezaninos e vai ter as subordinadas. Então, quando é cota única, não há que se falar em recebimento, é única. Mas, nessas 3 aqui, a primeira a receber é sênior, depois mezanino e, por fim, subordinada. Como ele tem 14% sênior, é algo que traz um pouco mais de segurança aí para o fundo aí. A gente vê que ele tem diversificação por setores. O ponto de atenção é que 5% está em multipropriedade e 35% em loteamento. Sendo que multipropriedade tende a ser o setor mais perigoso, é pequena exposição. O setor de loteamento também é um pouco arriscado, ele tem apenas 35%, não é muito. E os 2 setores mais arriscados compõem 40% aí do portfólio. Tem 25% em residencial, corporativo, 16% em caixa. O duration médio aqui a gente também observa o seguinte, que cerca de 75% possui um duration com no máximo 4 anos, que vai oscilar menos de 2 até 4. E apenas 25% que é o duration longo aí, que é algo ponto importante. E ele tem diversificação por securitizadora. Ó. Tem várias securitizadoras. Eu acho isso um ponto positivo também. Antes da gente ver os últimos slides a respeito desse fundo, eu gostaria de reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo, é de graça, não custa nada e você ajuda muito, muito, muito o canal. Comente aqui o que você achou desse fundo. Você acha ele um bom fundo? Ruim? Eu, assim, acredito que tenha outros bem melhores, mas não é um fundo ruim, não. Tá? Mas como eu prefiro optar por outros fundos aí que vai ter mais diversificação, menos risco, fundos que vão estar performando melhor, mas não é um fundo ruim, não. Comenta aqui a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 792 inscritos. Quando será que a gente vai alcançar os 1000? Acredito que vai ser entre o dia 5, 10 ou 15 de setembro. E você? Quando que você acha que a gente vai alcançar os 1000? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, pelos comentários, palavras de apoio, críticas, elogios, tudo. Agradeço de coração e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Vou deixar passando aqui mais slides a respeito desse fundo. Vou ficando por aqui e tenham todos uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.